Fala galera, seja bem-vindo. Agora sim, a nossa última aula de cinemática. Eu falei na última aula que ia ser a nossa última, mas eu esqueci. Ainda tinha um movimento circular. Então agora sim a gente encerra a cinemática com o movimento circular e a gente vai tentar, vou passar para você aqui tudo que você tem para saber sobre movimento circular, mais especificamente o movimento circular uniforme, né? A EAR não cobra o movimento circular acelerado. Então a gente vai só ver o circular uniforme. Beleza, galera? Então a gente vai passar por aqui, ó. Enfoque angular, espaço angular, relação entre espaço angular e espaço linear, velocidade angular, o MCU, né? O que é, período e frequência, e aqui disco em rotações diferentes, né? Em rotação diferente, seria discos em rotações diferentes. Então vamos lá, vamos começar, né? O enfoque angular, o que seria enfoque angular? Primeiro, por que o movimento circular? Quando a gente estudou até agora, né, as bases da cinemática, estudamos o MRU, o MRUV, queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, tudo isso ele possuía uma trajetória que a gente chama de trajetória linear, né? Ou era para cima, né, na vertical, ou era na horizontal, ou então, né, o oblíquo, que era uma junção dos dois. Agora nós teremos uma trajetória que não é linear, ela é circular. Como assim? Ela vai formar um círculo e ela tem umas características diferentes, né, que precisa ser faladas aqui para vocês, porque é muito parecido com o MRU, só que muda um pouco, entendeu? Vocês vão ver muitas similaridades, beleza? Então, o que é o enfoque angular? Primeiramente, vamos lembrar o que é o grau e o radiano, né, da geometria plana lá que a gente estuda na matemática. É o quê? O grau nada mais é do que você pegar um ângulo que signifique 360 avos da circunferência. Como assim? É você pegar a circunferência, dividir em 360 partes, né, iguais, obviamente, e aí você pegar dessas 360 partes, pegar uma parte. O ângulo que vai formar ali significa o ângulo de 1 grau. E o que é o radiano? O radiano, ele é um ângulo, ele relaciona, né, o comprimento da circunferência com o raio dela. Como assim? Um radiano, sabe o que significa? Um radiano, ele significa o comprimento de circunferência que é igual ao seu raio. Como assim? É você pegar, por exemplo, vamos supor que essa circunferência aqui tenha um raio, eu fiz a circunferência e esqueci de fazer o raio. Então vamos supor que ela tem um raio R aqui, certo? E aí é o que? É você pegar esse raio R, vamos querer pegar esse barbante aqui, ó, para poder exemplificar. É você pegar, por exemplo, o raio R, então assim, um comprimento do raio R aqui, ó, certinho, esse comprimento, e dobrasse na circunferência e formasse ali, por exemplo, você chegasse com um barbante até aqui, mais ou menos, vamos supor, né? Até aqui, mais ou menos, né? Seria o comprimento aqui dessa circunferência aqui. Então, esse ângulo aqui, ó, que seria formado, a gente vai chamar isso aqui de S, né? Vamos chamar isso aqui de S, né? Esse ângulo aqui que seria formado, esse ângulo θ, ele seria um radiano. Por quê? Porque o R tem o mesmo comprimento que S. Isso que significa um radiano, entendeu? Então agora, o enfoque angular é isso, é você pegar esse comprimento da circunferência aqui e você dividir pelo raio. Você vai achar um ângulo aqui em radianos, isso que é muito importante falar. Esse tipo de relação é em radianos, beleza? Por isso que, por exemplo, quando a gente fala que o 360, né, que é o 360 graus, ele é 2π. Ele é 2π, por quê? Porque se você pegar o comprimento da circunferência, qual que é? É 2πr, né? 2π vezes o raio. 2π vezes o raio sobre o raio da circunferência vai dar um ângulo em radianos. Então fica 2πr sobre r, r corta com r, né? Então 360 são 2π radianos, beleza? Então aqui falamos sobre enfoque angular. Fechou? Então lembra, né? Você pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo seu raio, certo? Isso aí vai ser muito importante para a gente. Agora, o que é o espaço angular? O espaço angular nada mais é do que, por exemplo, vamos supor que tenha aqui, ó, você tenha uma partícula que ele está fazendo uma trajetória circular e aí ele está parado num ponto
aqui, né, nesse ponto aqui. Esse ponto já não é mais igual agora ao R, né? Vamos supor que esse ponto é um ponto, pode ser mais distante ou menos distante. Não tô falando que ele é igual ao R, certo? Ele está parado nesse ponto aqui, que eu vou chamar também de ponto S. E aqui, ó, nós temos a origem, nós temos o ponto de referência, né? A partir daqui que se orienta toda essa trajetória. Então, você tem que aqui a gente chama de o ponto zero, né? Como no movimento linear, quando a gente pega, faz a trajetória e bota o ponto zero da trajetória, né? O 0 metro, por exemplo. Então, aqui seria a origem. E essa trajetória está orientada, ela pode ser orientada de duas formas. Ela pode ser orientada tanto no sentido anti-horário, como no sentido horário, certo? E aí vamos, por exemplo, botar aqui no sentido anti-horário é o positivo e no horário é o negativo, por exemplo. Caso o móvel, né, partisse para cá, ele estaria pegando um tempo negativo, uma velocidade negativa e tudo mais, beleza? Mesmo esquema no movimento linear, beleza, galera? Então, você concorda comigo que em relação a esse ponto zero aqui, ponto de referência, esse móvel que está aqui nesse ponto S aqui, ele tem um ângulo que a gente chama de φ, né, a letra grega φ, ele vai ter esse ângulo, e esse ângulo se chama espaço angular, certo? É o ângulo que ele faz com a origem, né? Com a referência aqui. Beleza, galera? Isso aqui é o espaço angular, seria mais ou menos essa... Eu vou botar aqui rápido, seria, né, isso aqui, o espaço angular, esse ângulo φ. Beleza? Isso significa espaço angular. Fechou? Entendeu direitinho? Agora, a gente vai relacionar o espaço φ angular com o comprimento de onda, com o comprimento da circunferência, com o quê? Com o espaço linear. Porque, lembra que eu falei, ó, eu posso pegar a circunferência, pegar uma parte dela aqui, ó, né, supondo que eu venha aqui, eu posso pegar aqui, ó, e botar aqui o S, ele tem isso aqui de comprimento, certo? Então é como se eu pegasse esse S, desenrolasse e fizesse ali um espaço linear, entenderam? Então, a gente vai ter também aqui o uso do S, né? Do S que a gente usava também no espaço angular. E aí, como é que você relaciona o espaço angular com o espaço linear, né? O S aqui, com o espaço angular? Lembra que eu falei que em radianos, né? Em radianos, esse ângulo φ, então vou botar aqui embaixo, ó, o ângulo φ, ele vai ser igual, né, o ângulo aqui, ele vai ser igual ao quê? Ao comprimento dessa circunferência, que nesse caso aqui vai ser o nosso S, né? Se ele partiu do ponto zero, ele percorreu e está nesse ponto S, o comprimento vai ser o próprio S, sobre o raio dessa circunferência. Então, se ele te deu, por exemplo, aqui o ângulo, né, em radianos, isso aqui é muito importante, ó, eu vou até botar aqui, vou só circular aqui para vocês. Essa aqui é a relação entre espaço angular e espaço linear, certo? E o raio da circunferência. Só que é muito importante que o espaço angular que você vai achar aqui, ele é em radianos. Beleza? Isso é muito importante. Você não vai achar aqui o grau, né, em grau. Você não vai achar esse ângulo em grau. Você vai achar em radianos. Caso ele peça em grau, você precisa fazer o quê? Converter, né? Você acha em radianos, por exemplo, você achou 10 radianos, exemplo, tá? E aí você faz, né? 2π é igual a 2π é igual a 360 graus, 10 radianos é igual a x. E aí você faz a regra de 3 simples e acha em grau. Beleza, galera? Agora a gente vai ver, fechamos aqui, né, a relação. Vamos ver agora a velocidade angular, né? Velocidade angular vai lembrar muito a velocidade linear, né? Só que vai mudar aqui agora o quê? Você não está falando sobre comprimento, está falando sobre o ângulo. Então vou apagar aqui, beleza? E aí, como é que se relaciona? Vamos supor agora que a gente novamente, né, tenha esse móvel, né, aqui nesse ponto onde eu já botei, né? Nesse ponto, o que ele vai ter? Esse ponto a gente vai chamar de ponto de origem, né? Então, no tempo igual a zero. Então, a gente vai ter aqui, esse seria o espaço linear S0, certo? E aqui seria o espaço angular, ou esse φ, que a gente chama de φ0, porque ele está no ângulo inicial φ0, beleza? E aí ele entrou em movimento, certo? Ele estava em repouso, entrou em movimento com uma velocidade que a gente não sabe ainda, e ele parou no tempo t igual a 1, ele veio em movimento, aqui para cá, né? A gente pode botar assim. Ele parou, por exemplo, no tempo t igual a 1, aqui nesse ponto, que eu vou chamar de, agora eu vou chamar de S também, né?
Esse ponto S, ele tem agora um novo espaço angular. Vou até botar em verde aqui para ficar mais fácil de visualizar. Que nesse caso agora vai ser esse aqui, ó. Esse ângulo que a gente vai chamar de φ, certo? Então, ele agora tem um ângulo φ aqui num espaço S, beleza? E no tempo T1, né? E aí o espaço angular é o quê? É o quanto ele percorreu em ângulo, né? Nesse determinado tempo. Então, lembra que nosso espaço linear, ele é o quê? Se você tem um móvel que ele percorreu um comprimento ali, né? Uma distância linearmente, você tem o quê? Que essa velocidade média, né? Vai ser a variação de comprimento, né? ΔS, sobre o tempo que ele fez, certo? Essa variação, sobre o tempo que ele fez, né? Esse percurso. Na velocidade angular vai ser a mesma coisa, só que o quê? Nós teremos agora uma variação de ângulo. Então, a velocidade angular, ela é utilizada a letra ômega, né? Que é assim, parece esse W aqui, né? E aí você tem essa letra ômega. Então, a velocidade angular média vai ser o quê? Vai ser o ângulo final, que seria, né, a variação de ângulo. Então, é o ângulo final menos o ângulo inicial, isso em radianos, né? Sobre o tempo, né? O tempo final menos o tempo inicial. Como o tempo inicial a gente chamou de zero, eu vou botar isso já direto sobre t. Então, a gente vai ter que a velocidade angular média ela é igual à variação angular, né, sobre a variação de tempo. Vou botar assim, ΔT. Então, ΔΦ sobre ΔT é igual à velocidade angular. Beleza, galera? Essa aqui é a nossa relação sobre velocidade angular, né? A velocidade de ângulo desse móvel, porque ele está percorrendo ali ao longo do tempo, né? Como a trajetória dele é circular, ele percorre um certo ângulo a cada tempo. Beleza? Então isso é velocidade angular. E como que a velocidade angular ela se relaciona com a velocidade linear? A gente tem que o ângulo ele é igual à distância, né, o S, sobre R. Beleza? O R ele é constante, certo? O R não muda. Se a gente está falando de uma circunferência, então o raio é sempre igual. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai botar um delta, né, uma variação em cada um dos lados, certo? Se o ângulo é igual ao espaço sobre R, então isso equivale a dizer que a variação de ângulo é igual à variação de espaço sobre R, certo? Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que quem é a variação de espaço? A variação de espaço se você pegar o tempo aqui, ó, bota ômega vezes o tempo. Então, a gente pode substituir isso aqui por ômega vezes o ΔT. Isso é igual ao ΔS, né? Só que se esse corpo está fazendo um movimento, ele também tem velocidade linear, certo? Se ele saiu do ponto O ou do ponto S0 e percorreu aqui, ele também tem velocidade linear. Ele só não tem, ele só está fazendo uma trajetória circular, mas com velocidade linear. Então, lembra, a velocidade linear é o quê? V é igual a ΔS sobre ΔT. Então, esse ΔS, se eu passar o ΔT também para lá, que nem eu fiz aqui, ó, V é igual a ΔS sobre ΔT. O ΔT vem para cá, ΔS é o quê? ΔS igual a VT, né? A forma do que a gente tem para MRU, por exemplo. Mas o ΔS é o quê? A velocidade média, o ΔS é a velocidade média vezes o tempo, certo? Então, eu posso substituir esse ΔS aqui por V vezes ΔT, isso sobre R. Beleza? Só que o ΔT aqui, ó, ele é o tempo, eu estou pegando uma relação de tempo entre tempos iguais. Então, o ΔT é igual nos dois lados, eu posso cortar. E o R eu posso passar para cá, multiplicando. E aí eu vou ter a nossa fórmula, né, nossa relação, que é a velocidade linear, que é o nosso V, ela é igual ao ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio. Então, V é igual a ômega R. V é igual a ômega R. Beleza, galera? Essa é a nossa relação entre espaço linear e espaço angular. Fechou? Ó, V igual a ômega R e o espaço angular é a variação de ângulo sobre a variação de tempo. Lembrando muito o que é a velocidade... velocidade aqui. A velocidade angular.
né? Lembrando muito o que é nossa velocidade linear, né? Que é a variação de espaço sobre o tempo. Aqui, angular é o que? Ângulo. Então, variação de ângulo sobre um tempo, em radianos, não se esqueçam. Beleza? Agora nós vamos entrar, vou apagar aqui, ó. Guardem aqui, né? Que eu vou estar apagando agora. Menos essa aqui que eu não vou apagar, o resto das outras eu vou apagar. Agora a gente vai entrar em MCU, certo? Em movimento circular uniforme. Fechou? O que é o MCU? Eu quase apaguei minha circunferência aqui também. O que é o MCU? O MCU nada mais é do que o quê? Quando você tem o MRU, você tem o quê? Que esse móvel ele percorre espaços iguais em tempos iguais. Então, se você estiver falando de 2 em 2 segundos, ele vai ter percorrido sempre espaços iguais. De 1 em 1 segundo, ele vai ter sempre percorrido espaços iguais. A velocidade dele é constante. O MCU é tudo a mesma coisa, só que a diferença é que agora ele vai estar percorrendo o quê? Ângulos iguais em tempos iguais. Por exemplo, se você estiver falando de 2 em 2 segundos, ele vai percorrer ângulos iguais a cada 2 segundos. Se você estiver falando sobre 1 em 1 segundo, ele vai percorrer ângulos iguais de 1 em 1 segundo. E aí, se você tem que ele percorre ângulos iguais em tempos iguais, você vai ter que a velocidade angular média dele é igual à própria velocidade, porque vai ser sempre constante, né? A velocidade média era o quê? Você pegar o final, né, menos o inicial, então você vai pegar o delta ali, a distância percorrida, sobre o tempo. Não vai independer se você teve aceleração, tal, você vai pegar o quanto ele percorreu sobre o tempo. Essa seria a média, né? Como a velocidade média, quando a velocidade é constante, a velocidade angular é constante, então você vai ter que a velocidade média é a própria velocidade angular. Então, no MCU, como que você calcula a velocidade angular? A velocidade angular no MCU, que a gente bota só como ômega, certo? Não ômega m, de ômega médio, vai ser igual a variação de ângulo sobre o determinado tempo, né? Se você tem o tempo igual a zero, você vai ter o t menos t0. Então, vai ser sobre o próprio t. Ou a variação de tempo, aqui você entenda que esse t aqui é a variação de tempo. Se você pegar, por exemplo, do tempo 2 ao tempo 6, você vai ter o tempo 6 menos 2. É porque aqui a gente está pegando mais do tempo de origem, né? O tempo 0, então fica t menos 0, beleza? Mas pode ser também do tempo 2 ao tempo 6, por exemplo, né? Você pegar essa relação, beleza? E aí, a gente tem aqui no MCU que a gente tem também, por exemplo, se V é igual a ômega R, né? A relação V igual a ômega R, o R é sempre constante, né? O R não vai mudar, porque você está fazendo uma trajetória circular com o raio constante, certo? Se você tem que o R é constante, e nesse caso, no MCU, o ômega também é constante, então a gente pode ver que o V também é constante, beleza? Então, a velocidade linear também vai ser constante no MCU. Não se esqueça disso. Agora, vamos fazer a equação horária do ângulo, né? Do espaço angular em função do tempo. É bem parecido com a função horária do espaço linear em função do tempo. Qual que é a função horária do espaço linear em função do tempo? É a S é igual a S0 mais VT. Agora a gente vai ter uma relação de ângulo, de espaço angular, velocidade angular e tempo. Como? Olha, a gente pode pegar esse T aqui e passar para cá multiplicando. Então a gente vai ter que ômega vezes T, então a velocidade angular vezes o tempo, é igual ao ΔΦ, que é o quê? A variação de ângulo. Mas o que o ΔΦ significa? É o ângulo final menos o ângulo inicial. Eu pego esse ângulo final, ângulo inicial, que está negativo aqui, e jogo para cá positivo. Então eu vou ter que o ângulo final ele vai ser igual ao ângulo inicial mais o ômega t. Então você vê que a relação é bem parecida, bem igual praticamente, né? A gente tem aqui que o ângulo final é igual ao ângulo inicial mais ômega t. Então essa é a relação. Só que aqui, por exemplo, vai estar em radiano, e aqui a gente usa o radiano por segundo. A unidade de ômega é radianos por segundo, beleza? E aqui o tempo é em segundos também. Essa aqui é a equação horária do espaço angular em função do tempo. Beleza, galera? Então agora a gente vai entender o que é período e o que é frequência. Período e frequência. Vou apagar aqui. Período e frequência é o seguinte. Você já ouviu, certamente, eu vou falar sobre alguma coisa, tantos hertz ou tantos RPMs, né? Então, o que isso significa quando você ouve hertz ou RPM, né? Isso são unidades de frequência, certo? Hertz seria
é alguma coisa por segundo, certo? Já RPM é rotações por minuto. Então, o que é o período e a frequência? O período, ele é o tempo necessário para que esse corpo, né, esse móvel, ele complete um ciclo. Como assim? Se você está falando sobre movimento circular, que é o que a gente está estudando aqui, o período ele seria o tempo necessário para o corpo, né, para esse móvel, ele sair da origem e completar uma volta completa. Completar uma volta inteira, né? Completar uma volta completa. Então, isso é o período. Entenderam? O período é o tempo, então pensa, o período é o tempo necessário para poder completar um ciclo inteiro, uma volta inteira. Depois a gente vai estudar isso em ondas também e tudo mais. Nesse caso aqui é para completar uma volta inteira. Então, período é isso, tempo necessário para completar uma volta inteira. Frequência é o quê? É quantas voltas esse corpo dá, esse móvel dá, em uma unidade de tempo. Como assim? A gente usa na frequência o segundo, né? O hertz, porque é o quê? É quantas voltas esse corpo deu em um segundo. Então, se eu falo que esse corpo ele tem 300 hertz, quer dizer que ele dá 300 voltas, né? Ele dá a volta 300 vezes em um segundo. Se ele tem uma rotação de 60 por minuto, quer dizer que em um minuto ele dá 60 voltas. Entenderam? Então, essa é a diferença. Período, tempo para uma volta. Frequência, quantas voltas ele deu em um determinado tempo, né? Em um segundo ou um minuto. Beleza? Então, essa é a diferença, né? A unidade que a gente usa para período é o segundo, certo? E para frequência pode ser, eu vou botar aqui em cima, aqui é o segundo, certo? Isso aqui é um S. E aqui é o hertz, que significa voltas por segundo, mais ou menos ali, seria quanto ele dá em segundo. Eu vou botar até o S aqui para lembrar que hertz equivale a segundos. Então, se você tem 300 Hz, é 300 voltas em um segundo. Ou também tem o RPM, que seria rotações por minuto, né? E aí você está falando sobre o tempo em minuto. E aí, como é que você faz para transformar de RPM para Hertz, por exemplo, né? De rotações por minuto para rotações por segundo? Você divide, se você quer transformar de RPM para Hertz, você divide por 60. Se você quer transformar de Hertz para RPM, você multiplica por 60. Então, se você tem, por exemplo, 60 rotações por minuto, você tem o quê? Uma rotação por segundo, que a cada segundo ele faz uma rotação, e aí essa rotação em 60 segundos vão ser 60 rotações, então 60 rotações por minuto. E o contrário também, se ele faz uma rotação por segundo, quer dizer que ele faz 60 rotações em um minuto. Isso aqui é basicamente regra de 3, né? Mas já que tem gente que gosta de bizu assim, né? Como é que eu faço para transformar? Desse jeito. E aí, se você reparar, o período e a frequência eles têm uma certa similaridade. Porque um é o quantas voltas eu faço em um segundo e o outro é quanto tempo eu demoro para fazer uma volta. E realmente eles têm uma relação. Qual que é a relação? O período que a gente utiliza a letra T, T é o período, ele é igual a 1 sobre a frequência. Ou seja, o período ele é o inverso da frequência. Então o T de período é igual a 1 sobre F. T é 1 sobre F. Essa é a relação entre período e frequência. Beleza, galera? Agora, olha só que interessante. A gente vai achar uma relação entre período e frequência e também a velocidade angular e a velocidade linear. Como? Ó, olha aqui comigo. Eu falei para vocês que período é o tempo que ele demora para dar o quê? Uma volta completa, certo? Então, vamos botar aqui, ó. Eu tenho que o ômega, né? Ômega, a velocidade angular dele é igual a variação angular sobre um determinado tempo. Certo? Isso aqui é o ômega. O ômega é igual a ΔΦ sobre ΔT. Beleza? Agora a gente vai pegar aqui, ó, vamos supor que esse móvel ele saiu do ponto zero aqui, ele percorreu toda a circunferência. O tempo que ele demorou para levar isso aqui é chamado de quê? Período. Então, eu posso botar aqui o ômega, ele é igual o ômega é igual o tempo que eu vou usar aqui, como eu estou falando que ele demorou para percorrer a circunferência inteira, o tempo que eu vou usar aqui vai ser o período, o próprio período, beleza? Porque é o tempo para dar uma volta inteira, né? O tempo que ele demorou para dar essa volta inteira. Ele saiu aqui do ponto zero, ou seja, ele tinha um ângulo, né, de zero, e ele percorreu
a circunferência inteira, ou seja, ele percorreu o 360 graus, certo? Ele foi do zero até o 360 graus, que seria a circunferência inteira. E essa 360 graus é o quê? A gente está falando aqui de radianos, né? Porque a gente precisa usar radianos, é o 2π. E daqui vem, então, né, a relação entre ômega, o período e a frequência. Por quê? O ômega, ele é 2π sobre t, ou seja, 2π sobre o período, certo? Já aqui, ó, isso aqui não é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Ômega é igual a 2π vezes 1 sobre t. Isso não são coisas iguais, certo? Porque se eu tenho t dividindo aqui, é a mesma coisa que eu multiplicar isso aqui por 1 sobre t, certo? Que o t vai estar dividindo. Só que o que é 1 sobre t? Eu vou ter que 1 sobre t é o período. Por quê? Se aqui, ó, se t é igual a 1 sobre f, eu passo o f para cá multiplicando e passo o t para cá dividindo, eu vou ter que o f, que é a frequência, né, é 1 sobre período. Então, o ômega ele é 2π sobre t, ou ômega é igual a 2π vezes f. Ou seja, aqui eu estou dizendo que o ômega ele é 2π sobre o período, ou o ômega ele é igual a 2π sobre f. Beleza? Essa relação entre ômega, período e ômega e frequência. E aí você pode usar, por exemplo, a gente tem que V é igual a ômega vezes R. Então, o ômega ele é igual a V sobre R. Então, qual que é a relação agora com a velocidade linear, o período e a frequência? É só substituir aqui, ó. Eu posso botar aqui, por exemplo, vou apagar... Ó, o WhatsApp aqui, ó. O ômega é V sobre R, beleza? Eu vou apagar. Se o ômega é V sobre R, então eu vou ter que ômega é V sobre R, mas também é 2π sobre T. Então, 2π sobre T é igual a V sobre R. Entenderam? Então, o V vai ser igual a 2πr sobre o T. O que isso quer dizer para você? Ó? Isso aqui é meio lógico. Por quê? A gente está falando agora, vamos pensar na velocidade linear. Velocidade linear é o quê? É o ΔS, né, a distância que ele percorreu sobre o tempo. Se ele saiu do zero e percorreu toda a circunferência, qual que foi o comprimento que ele percorreu? O comprimento da circunferência, que é o quê? É 2πr, certo? Que é o comprimento dessa circunferência. Então, o ΔS foi 2πr. E o tempo que ele demorou para poder fazer isso daqui? Foi o tempo de fazer uma volta, que é o período. Então, fica ΔR, o ΔS é 2πr, já o tempo é o tempo do período. Então, é o mesmo esquema que a gente usou para poder fazer aqui, só que aqui era em ângulo, né? Então, a gente tem que o V é 2πr sobre T, que é sobre período, ou V é igual a 2πr vezes a frequência. Isso aqui é um F. Beleza? Essa é são nossas relações de velocidade angular com frequência e período e velocidade linear com frequência e período. Beleza, galera? Estamos quase encerrando nossos estudos aqui de MCU. Só falta agora falar em discos em rotações diferentes. Como funciona isso? Por exemplo, isso aqui geralmente gosta muito de cobrar AEA. Fala às vezes cobra sobre isso, né? Sobre você ter dois pontos no mesmo disco fazendo movimentos circulares diferentes. O que vai acontecer? Como funciona? Vou apagar aqui e aí a gente faz esse momento agora, beleza? A gente estuda isso aqui. E, geralmente a gente tem isso aqui, ó. Eu vou fazer de lado e aí você depois fazer de frente. Geralmente o que a gente pode ter é isso aqui, ó. Uma haste, né? Uma haste giratória. E aí aqui você tem preso uma polia, né? Algo circular aqui. E aqui você tem também, né? Mais na ponta, tem também preso uma outra polia também, uma outra coisa circular. E aí o que vai acontecer? Você vai ter, por exemplo, essa figura aqui, ó, algo assim você teria. Você teria aqui de frente essa serra, né, essa coisa circular, assim, de frente, só que também teria essa outra menorzinha que está aqui dentro, tá atrás dela, certo? Que estaria mais ou menos aqui assim, ó. Então aqui elas vão estar, aqui o ponto onde gira, né, o ponto central, beleza? Então, você tem aqui duas polias, né? Você tem dois objetos circulares aqui rodando. E aí, o que acontece? Vamos estudar agora o que acontece
com, por exemplo, dois pontos se a gente pegar dois pontos nessas circunferências. Vamos supor que eu pegue o ponto aqui, por exemplo, deixa eu botar de preto, que eu pegue esse ponto aqui, o ponto A e o ponto B aqui, ó, de forma que é o R, né? De forma que o A e o B estejam em ângulos iguais nesse momento, né? Então, eu vou botar aqui, ó, eles estão com um ângulo φ inicial igual, certo? Eles estão no mesmo ângulo, só que a diferença é que um tem um raio maior que o outro. O que acontece agora se eu chegar aqui e fazer com que isso aqui se movimente e eles venham parar, por exemplo, aqui? Então, o B, como eles estão no mesmo ângulo, né? Isso aqui vai rotacionar, ele vai rodar e vai parar aqui, por exemplo. O que aconteceu? O B e o A vão continuar aqui um em cima do outro, certo? Agora, com o ângulo, vou botar em verde, φ0, certo? O ângulo aqui, ó, φ0. Beleza? O que aconteceu aqui? Eles estavam numa posição, rotacionaram e veio parar em outra. O que a gente pode tirar aqui? A gente pode tirar, por exemplo, que se eles estavam aqui, ó, com esse mesmo ângulo inicial e eles pararam no mesmo ângulo final, a gente pode ver, então, que a variação angular deles foi igual, certo? Então, ΔΦ, nesse caso, ΔΦ do B foi igual ao ΔΦ do A, certo? Só que o B e o A, fizeram isso no mesmo tempo. Então, o tempo também foi igual para o A e para o B. O que é o ΔΦ que a gente pode botar? A gente pode botar aqui o ΔΦ é o quê? É o ômega-B vezes o tempo. Isso é igual ao ômega-A vezes o tempo. Lembra? Ômega é ΔΦ sobre T. Então, passo o T para cá multiplicando, ΔΦ é igual a ômega-T, certo? A variação do espaço angular é a velocidade angular vezes o tempo. Então, eu tenho que ΔΦB, né? O ΔΦ não, ômega-B, que é a velocidade angular do B, vezes tempo, é igual à velocidade angular do A, vezes tempo. O tempo é o mesmo. Eu vou ter que, nesse caso aqui, nesse caso, o ômega B, ou seja, a velocidade angular do B, é igual à velocidade angular do A. Isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que entender nesse caso aqui. Agora, o que isso significa? Significa, então, que a velocidade linear é igual? Não. Por quê? Você lembra que ômega B é o quê? Ômega B vai ser a velocidade do B sobre o raio do B, certo? E ômega A vai ser velocidade do A sobre o raio do A, certo? Se eu passar o R para cá multiplicando, eu vou ter que o VA é igual a ômega A vezes o RA e o VB é igual a ômega B vezes o RB, certo? Então, a velocidade linear do A é igual à velocidade angular do A vezes o raio, e a velocidade linear do B é igual à velocidade angular do B vezes o raio também. Então, galera, eu estava gravando, mas acabou parando no meio do caminho, aí eu até já tinha apagado aqui. Mas eu tinha falado o seguinte, a última coisa aqui, a velocidade linear do A é igual à velocidade angular do A vezes o raio que o A vai fazer, né? E a velocidade do B ela é igual ao ômega B, a velocidade angular do B, vezes o raio do B. E o que isso quer dizer? Como a velocidade angular é igual para os dois, quanto maior o raio, maior vai ser a velocidade angular, velocidade linear, certo? Nesse caso aqui, o A tem um raio menor que o B. Então, eu vou ter que o VB, como que tem um raio maior, vai ser maior que o VA, certo? Então, a velocidade linear do B, como ela tem um raio maior que o A, vai ser maior que a velocidade linear do A, beleza? Então, quanto mais distante do eixo de rotação, né, você vai ter uma velocidade maior. Beleza? Agora a gente vai falar sobre período e frequência, né? Qual que é a relação? A gente tem que a relação é a seguinte, se eles estão ligados sobre o mesmo eixo e eles estão rotacionando igual, você concorda comigo que o A vai fazer uma volta, quando o A fizer uma volta, o B também vai fazer uma volta? Por quê? Para isso aqui fazer uma volta, o eixo tem que fazer uma volta. Se o eixo faz uma volta, faz tanto para A quanto para B. Beleza? Então, o período, que a gente bota TA, é igual ao período de B e a frequência também vai ser igual. A frequência de A vai ser igual à frequência de B. Isso é fácil de ver, por exemplo, a gente viu que ômega é igual a 2π sobre T, certo? Se o ômega é igual para cada um deles e o 2π
é uma constante também, né? Ela é igual para cada um. Então, o período também vai ser igual. Porque se isso aqui é igual, isso aqui é igual, isso aqui só pode ser igual. A mesma coisa a frequência. Ômega é igual a 2π vezes f. Se o ômega é igual e o π é igual, 2π é igual também, que é uma constante, são números normais, né? Você tem que o f também é igual. Diferentemente da velocidade, que o v é igual a 2π rf. Você vê aqui, ó, o v depende do raio. Então, a velocidade depende do raio. Como o raio pode variar, e nesse caso aqui varia, né? Você tem um raio de um menor que o raio do outro, então a velocidade fica diferente. Beleza? Então, esse é o caso em dois pontos, né? Em dois movimentos girando ali em torno de um eixo só. Né? A gente pode ter também, por exemplo, geralmente o que acontece nesses tipos de questão é um disco rodando e aí você tem, sei lá, uma mosca que pousou no meio do disco ali num raio tal e uma outra que pousou também no mesmo disco, só que um raio mais distante. E aí, como o disco está rodando, né? Essas moscas estão rodando igual esse disco e aí o que vai acontecer e tudo mais. Tem essa relação ali que você pode fazer nas questões. Beleza? Aí você não precisa estar, obviamente, não precisa ser desse jeito aqui, né? Um eixo, duas polias ligadas e o eixo rotacionando. Você pode ter um disco, como eu falei, e dois pontos sobre esse disco também, né? Dessa mesma forma, de forma que eles tenham que estar com o mesmo ângulo inicial e precisam estar também num movimento circular uniforme, né? De forma que A e B, na hora que se movimentarem, se movimentem juntos e sempre façam essa regra aqui de movimentar ao mesmo tempo, beleza? Então agora a gente vai ver um outro tipo de rotação. Outra coisa importante falar é, se o A se movimenta no sentido anti-horário, o B também vai se movimentar no sentido anti-horário, porque eles estão ao mesmo eixo de rotação. Se o B se movimenta no sentido horário, o A também se movimentaria em sentido horário, beleza? Agora eu vou apagar aqui e a gente vai ver um outro tipo de ligação que pode acontecer, que geralmente a gente vê ali até na bicicleta, né? Então vamos ver aqui como funciona. Vou botar de preto. Pode ter um eixo aqui de rotação e um outro eixo de rotação aqui e eles estão ligados por um fio, né? Ou no caso da bicicleta, para aquela engrenagemzinha, né? Pela engrenagem não, pela correntezinha, né? Você tem que, quando uma girar aqui, a outra vai girar. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e pegar um ponto A aqui, ponto A e aqui um ponto B, certo? O ponto B, ele tem um ângulo aqui, né? E o ponto A, ele vai ter um ângulo aqui também. E não necessariamente esses ângulos são iguais, certo? O que acontece? Se eu pegar aqui e girar o A, né? Se eu fizer um movimento com A e o A vir daqui para cá, ele vai percorrer isso aqui, por exemplo. O B, ele vai sair daqui, por exemplo, e vai fazer, sei lá, isso aqui assim. Vai parar aqui, o B e o A. Exemplo, né? O que vai acontecer? Acontece que nesse tipo de questão, né, nesse caso, a velocidade angular não é igual. Beleza? A velocidade angular é diferente. Então, já vou botar aqui, ó. O ômega A, ele é diferente do ômega B. O que é igual nesse caso aqui? É a velocidade linear. Então, o VA, nesse caso aqui, é igual ao VB. Beleza, galera? Esse é o tipo de questão em que você precisa igualar a velocidade linear. Então, se VA é igual a VB, a gente vai ter, por exemplo, que V é igual a ômega R. Né? Então, a gente vai ter que o ômega A vezes o RA é igual a ômega B vezes o RB. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem um raio aqui, um raio A alto, né, grande, alto não grande, que nem esse aqui, e o raio B pequeno, você vai ter, para isso aqui ser igual, que a velocidade angular do B precisa ser maior que a velocidade angular do A. Então aqui a relação aqui é diferente. No outro, quanto maior o raio, maior era a velocidade linear. Aqui, quanto maior o raio, menor a velocidade angular. Então, nesse caso, por exemplo, o ômega B, ele é maior que o ômega A. Beleza, galera? Então, aqui também a gente vai ter, por exemplo, também que o período e a frequência também são diferentes. Beleza? Um do outro. O período e a frequência são diferentes um do outro. E a gente tem, por exemplo, vamos fazer aqui, como que vai se comportar o período e a frequência? Você tem que VA é o quê?
é 2πr vezes F. Já o PB, o VB, vezes FA, né? E o VB é 2πrB vezes FB. O 2π você pode cortar. Você vai ter a relação RA vezes FA, né? O raio vezes a frequência de A, vai ser igual ao raio vezes a frequência de B. Então aqui vai ser a mesma relação. Ó. Quanto maior o raio, menor a frequência. Já o período vai estar aqui embaixo. Vou botar aqui. Ó. Então nesse caso aqui, ó, desse exercício, o FA ele tem uma frequência, como o raio dele é maior, uma frequência menor que o FB, para poder manter essa igualdade aqui. Então, um raio grande equivale a uma frequência também, uma frequência pequena, certo? Como assim? Por exemplo, o B ele vai ter muito mais rotações no mesmo tempo do que o A, certo? Se em 1 segundo, por exemplo, você vê aqui, ó, se em 1 segundo o A saiu daqui e foi para aqui, o B, como ele é menorzinho, ele vai sair daqui e pode dar uma rotação inteira em 1 segundo. Ou seja, a frequência dele, quanto ele fez em um tempo? Ele fez muito mais que o A. Já o período é diferente, ó. O período é o quê? Você tem que... fica RA sobre TA. É só você pegar aqui, ó. O F é o quê? 1 sobre TA, certo? Que é o período A. 1 sobre o período de A. Então, você vai ter que o RA sobre o período de A é igual ao RB sobre o período de B. E aí, se você tem um raio alto e aqui um raio baixo, você precisa de um período alto para poder se equivaler a um período baixo também. Entendeu? Então, o período, quanto maior o raio, maior o período. Como assim? Quanto maior o raio, mais tempo vai se demorar para poder completar uma volta. Isso aí, né, aqui pra gente, dá para ver pela figura aqui. Como eu falei, né, às vezes o A saiu daqui e foi para cá em 1 segundo, quando o B saiu daqui e pode ter completado uma volta em 1 segundo. Ou seja, o período dele é 1 segundo, que é pequeno. Já o A demoraria, sei lá, 3, 4 segundos. Então, o período do A, nesse caso, é maior que o período do B. Beleza, galera? Agora, o nosso último caso de rotações diferentes, né? Vou apagar aqui, se você quiser, vou só circular aqui, ó. O que é importante saber é isso aqui, ó. Deixa eu botar em preto. É só, aqui, ó. Ômega A diferente de ômega B, nesse caso. Velocidade de A é igual à velocidade de B, nesse caso, certo? E ela, qual é a relação? A velocidade linear, né? Qual a relação da velocidade angular? Quanto maior o raio, menor a velocidade angular. E quanto menor o raio, maior a velocidade angular, né? O período segue essa mesma relação, certo? Quanto maior o raio, menor o período. E quanto menor o raio, maior o período. A frequência, perdão. A frequência segue essa mesma relação. Quanto maior o raio, menor a frequência. Quanto menor o raio, maior a frequência. Já o período é relação inversa. E aqui, de novo, se o A está rotacionando no sentido horário, o B também vai rotacionar no sentido horário. Então, o sentido de movimento nesse caso aqui também é igual para cada um, que nem no caso anterior. Beleza? Agora a gente vai entrar no nosso último caso. Vou apagar aqui. O nosso último caso é o quê? A gente pega a engrenagem. Por exemplo, vamos supor que isso aqui é dentado, certo? E eu tenho aqui, ó. E eu ligo juntas. E eu ligo juntas aqui, olha só. E aqui o que vai acontecer? O que vai ser diferente? Por exemplo, isso aqui é muito usado, né? Quando eu girar essa polia aqui no sentido anti-horário, certo? Para cá, no sentido anti-horário, ela vai girar, essa minha polia aqui, ó, elas estão ligadas, né, com dentes. Quando eu girar no sentido anti-horário, para baixo, ela vai girar essa minha polia para onde? Para baixo. Nesse caso aqui é o sentido... Não, perdão. Se eu girar essa aqui no sentido horário, essa aqui vai girar no sentido anti-horário, porque ela vai vir para baixo e vai girar essa aqui para cá, né? No sentido anti-horário. Então você vai ter, a primeira coisa para saber é que nesse caso aqui, o sentido de movimento vai ser contrário no caso deles, né? Se uma gira no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário. E inversamente também, né? Se uma gira no sentido anti-horário, vai girar a outra no sentido horário. E qual que vai ser a relação entre elas aqui? Você vai ter o quê? Que a velocidade linear do A vai ser igual à velocidade linear do B. Beleza? E aí vem todas aquelas relações. Por exemplo, se VA é igual a VB, então o ômega A vai ser diferente de ômega B, certo? Como assim? Com maior o raio, menor o ômega. Então, nesse caso aqui, ó, o raio do B é maior que o raio do A. Então, a gente vai ter que o ômega A, nesse caso, é maior que o ômega B, certo? Porque o raio do B é maior que o raio do A, então ômega A
vai ser maior que ômega B. Agora, é a frequência, mesma coisa, você vai ter o quê? Que a frequência de A vai ser maior que a frequência de B, porque o raio de B é maior que o raio de A. Já o período de A vai ser menor que o período de B. Por quê? Porque o raio do B é maior que o raio do A. Então, essas relações é igual para da outra situação que a gente viu, né? Então, velocidade linear igual, velocidade angular diferente com esse tipo de relação aqui, dependendo do raio, certo? Então, galera, isso é movimento circular pra gente, beleza? Passamos por todo esse percurso aqui, ó, vimos tudo isso, falamos sobre enfoque angular, espaço angular, relação entre espaço angular e linear, velocidade angular, movimento circular uniforme, período e frequência e disco, né, em rotações diferentes. O tempo saiu de escuro para de manhã, já amanheceu, e nós terminamos nossa aula 10 por aqui. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, vá no Telegram e pergunta também no grupo, se eu não consiga responder. Faça os exercícios, né? Nós temos muitos exercícios para você fazer. Faça os exercícios, comece com calma, ali bem do começo mesmo, não tente sair para o final, já descobrir se você consegue fazer os exercícios da EAR após ver isso, não, faz devagarinho, aprende direitinho e depois continuamos. Agora sim, terminamos nossa cinemática. Na próxima aula de Física 1, nós iremos começar a dinâmica, né? Falaremos sobre a lei de Newton e nós falaremos também, na dinâmica, a gente vai falar sobre a aceleração centrípeta, que é o que acontece nesse caso aqui, né? A gente fala que não tem aceleração, mas é muito errado falar que não existe aceleração no movimento circular. Existe sim uma aceleração. Não existe aceleração linear, mas existe a aceleração centrípeta. Então não caia na questão teórica quando fala que movimento circular não tem aceleração. Existe sim. Como que calcula a aceleração? A gente vai ver na dinâmica, eu vou ensinar para vocês ali quando a gente fala sobre força centrípeta e tudo mais. Beleza, galera? Muito obrigado pela sua presença, espero que tenha entendido a aula, que tenha aprendido. E é isso aí, um grande abraço, muito obrigado, fica com Deus e tchau, tchau.